Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos aqui neste momento para nossa aula da escola bíblica. Nós queremos aí retomar as aulas que nós estávamos tendo no livro de Josué e hoje nós vamos dar então continuidade à nossa aula, voltando assim aos pouquinhos com a nossa escola dominical, escola bíblica toda semana. Eu vou compartilhar com vocês minha tela aqui para a gente então começar o nosso estudo bíblico dessa manhã. Antes de nós entrarmos na nossa aula, eu quero lembrar os irmãos, que a igreja ela está aberta, todos os dias e nós pedimos aí que todos estejam conectados através de todas as plataformas que a IPI Semear aí está disponibilizando para que a gente possa realmente curtir, compartilhar, assistir, informar-se e ouvir o Evangelho continuamente. Então, no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube, pelo nosso aplicativo, e nós queremos enfatizar o aplicativo, baixe o nosso aplicativo, é só entrar ali no Play Store e digitar IPI do Brasil e você vai ter acesso então ao aplicativo aqui da IPI Semear, onde nós mandamos as mensagens, mandamos os avisos e é uma maneira também da gente interagir um com o outro. E também nós estamos aí no Spotify, onde você pode ouvir os sermões, os estudos bíblicos, os encontros de oração também estão todos lá disponíveis para você ouvir a hora que você quiser e puder. E nós queremos aproveitar este momento e lembrar os irmãos então que na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 7h30, nós voltamos aí com o nosso encontro de oração. Nós convidamos todos a estarem junto com a gente na quarta-feira, retornando aí ao nosso encontro de oração presencial às 19h30. Vamos então dar início à nossa escola bíblica de hoje, dia 20 de setembro de 2020. Nós estamos aí vivendo o tempo comum no ano cristão. Antes de nós entrarmos no nosso texto de hoje, nós estamos seguindo o livro Conquista da Terra Prometida, do pastor Augusto Nicodemos, mas a cada aula de escola bíblica nós queremos lembrar um pouquinho sobre a coragem de confessar. E a cada domingo nós vamos ler um pouquinho a Confissão de Fé de Westminster, esse importante documento escrito aí no século XVI, no século XVII, na Inglaterra, aonde ali em várias partes nós temos sistematizada a fé reformada. Então, durante quase 3 anos, um grupo de pastores, de teólogos, estiveram reunidos então e desenvolveram esse documento muito importante, um dos maiores documentos da Igreja Reformada. E hoje nós vamos ver só o primeiro ponto do capítulo 1, que fala da Sagrada Escritura. E lá está escrito assim no nosso documento de fé: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para um mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus e sua vontade ao seu povo. E nós temos aí algumas referências bíblicas e nós destacamos entre essas várias referências dos Salmos, de Romanos, de 1 Coríntios, de Hebreus, Lucas, Mateus,
Isaías, 1 Timóteo, nós destacamos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, Pedro, aliás, ele capta bem o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como nós lemos nos Salmos, é de fato aquilo que ilumina toda a realidade humana e que mostra quem de fato o Senhor é. Queridos, entrando então na nossa aula de escola dominical de hoje, nós estamos aí, como a gente havia falado, seguindo, né, o livro. Vou até mostrar para vocês aqui o livro, né, do pastor Augusto Nicodemos, A Conquista da Terra Prometida. E nós temos aí 5 aulas disponíveis, tanto no Spotify como no YouTube. E hoje nós vamos então para a nossa 6ª aula, que é as 12 pedras. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Eu convido você então a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Josué, capítulo 4. E nós faremos a leitura de todo o texto. Josué fica lá no comecinho da Bíblia, passando o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós temos então aí a continuidade da história depois da morte de Moisés. Nós entramos então no livro de Josué, capítulo 4, versículo 1 até o 24. Vamos neste momento juntos fazermos uma oração pedindo que Deus ilumine as nossas mentes e que Deus fale aos nossos corações. Deus poderoso, neste momento nós estamos aqui diante da Tua palavra e diante de Ti, e nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, Deus, que nos dá vida, esperança, a Tua palavra que traz conforto, que traz confronto, que traz direção, que traz, ó Deus, alívio, que traz tantas coisas importantes para a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a lembrar, a amar a Tua palavra e a dedicar um tempo todo dia para lermos, meditarmos na Tua palavra. Senhor, alimenta o nosso coração, anima-nos através desse estudo que mostra que o Senhor é poderoso, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos, façamos juntos a leitura do texto que nos diz assim. Josué capítulo 4, do versículo 1 até o 24, eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas.
Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nos consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam a Deus, seu Deus, todos os dias. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus pela sua palavra. Queridos, para a gente começar, né, há um estudioso bíblico, Richard Hess, que ele escreve o seguinte: os relatos de Josué estão entre os mais empolgantes da Bíblia. Quem é que nunca se emocionou com a marcha em torno de Jericó e a queda do muro? E quem nunca visualizou em sua mente a cena da batalha do mais longo dos dias, quando o sol estacionou em sua posição e Josué combateu os reis do sul? Misturadas em meio a esses relatos vívidos, acham-se as descrições da fundação de uma nação em sua terra, das cerimônias de aliança em que todo Israel se reúne diante de Josué e renova seu compromisso com Deus, e da detalhada distribuição de terra, aquele grande e visível símbolo da bênção de Deus ao povo escolhido. Este é o livro de Josué, e hoje, mais do que nunca, a sua mensagem precisa ser ouvida. Leia mais vezes, se possível, enquanto nós vamos
estar estudando esse livro, leia e releia o livro de Josué e veja realmente isso, o Deus que age com poder em favor do seu povo. Então, querido, Josué é um livro muito apreciado por nós cristãos, né? Todos nós conhecemos as histórias, principalmente ali depois da morte de Moisés, quando Deus escolhe Josué, né? Tem até a musiquinha, vem com Josué, lutar em Jericó e as muralhas ruirão, né? É um livro muito citado no Novo Testamento, muitos autores citam, né, a história e o livro de Josué. Nós vemos ele sendo citado também no livro de Hebreus, como um dos heróis da fé. Nesse livro nós vemos como Deus, ele age em favor do seu povo. Então, do começo ao fim do livro, assim como por toda a escritura, né, nós vemos o Deus que age em favor do seu povo eleito. E nós vemos também princípios para um relacionamento correto com Deus, a fim de uma vida cristã vitoriosa, né? Então, como o povo estava no momento de guerra, no momento de estabelecimento, no momento, né, de deixar de ser um povo nômade e se tornar de fato um povo estabelecido, nós vemos então princípios também, porque nós também estamos aí na nossa jornada e na nossa peregrinação junto com Deus em direção à terra celestial. Queridos, esse texto ele se concentra no memorial que os israelitas erigiram. E nós vemos aí três ênfases principais. Nós vemos aí a iniciativa divina, né, que vem por meio da liderança de Josué. Nós vemos como Deus, de fato, é aquele que toma a iniciativa, como Deus é aquele que, de fato, estava ali orientando o seu povo, e como que Deus faz isso através do seu servo Josué. Nós vemos também como as tribos atravessaram o Jordão, e aqui nós temos, né, assim como o povo atravessou lá atrás com Moisés, nós temos aqui o povo também agora sobre a liderança de Josué, atravessando a terra para que assim eles pudessem de fato se estabelecer na terra que o Senhor tinha dado ao seu povo. E em terceiro lugar, nós temos aí que talvez seja o centro desse texto, o memorial que Deus ordena que Josué erguesse, né, um memorial permanente que assim possibilitaria que as gerações futuras se lembrassem das maravilhas que Deus havia feito, de como Deus havia tirado o seu povo do Egito, de como Deus havia feito o seu povo atravessar o Rio Jordão e assim se estabelecer na terra de Canaã. Então, né, aqui tá duas imagens, né, para a gente ver, né, como que o povo atravessa o Jordão, né, a arca ali indo em frente, parando no meio e guiando o povo, então, na conquista aí da terra de Canaã. E aqui, queridos, eu quero que você olhe comigo, principalmente os versículos 6 e 7, que nos diz assim, né, falando sobre esse monumento: elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão o que significam essas pedras, e vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. E eu peguei esse trechinho aqui para vocês verem mais ou menos como que funciona boa parte do pensamento hebreu. Nós vemos aí que esse texto, né, se você pegar ali a letra A, ela vai chegando no meio, e aqui no meio nós temos a junção da letra D junto com a letra D. E nós vemos então aqui sendo o centro, né, esse monumento. Se você vê, olhe comigo ali, né, o A diz para que isso seja por sinal entre vocês e os seus filhos, né, quando no futuro eles perguntarem. E o A ali embaixo diz para memorial dos filhos de Israel. Nós vamos mais para o meio, o B diz, né, o que significam essas pedras, né? E o B ali diz, essas pedras serão para sempre. Na letra C nós vemos, né, que as águas do Jordão foram cortadas, né? E embaixo ali foram as águas do Jordão cortadas. E nós então chegamos aí no centro, né, que fala que diante da arca do Senhor e passando a arca do Senhor. Isso
nós chamamos de paralelismo, né? E isso acontece por toda a escritura, você pode prestar atenção, e esse meio aqui então seria o centro, né? Seria a base de todo esse texto, que é realmente a ideia da arca do Senhor, né? Que liberta o seu povo, que guia o seu povo em direção à terra prometida. Então, queridos, por que das 12 pedras, né? O porquê que Deus deu a ordem a Josué para que ele erguesse, né, essas 12 pedras. E nós vemos então, né, que existem três, né, segundo o pastor Nicodemos também, existem três ideias do porquê que o Senhor manda erguer essas pedras. Então nós vamos ver, né, o porquê que o Senhor manda que esse monumento de 12 pedras fosse erguido assim na história, conforme nós vemos no livro de Josué. A primeira diz que aquele monumento, né, serviria para manter viva na mente dos israelitas aquela ocasião histórica e única. E como nós lemos, né, lá no versículo 6 e 7, é exatamente isso que nós vemos. Aquele monumento, né, serviria realmente, né, para manter viva na mente dos israelitas aquilo que Deus havia feito em favor do seu povo. Uma segunda, o porquê daquelas 12 pedras, serviria de ensino para as futuras gerações. Eu convido você a olhar no texto comigo, versículo 21 até o 23 diz assim: Então Josué disse aos israelitas: No futuro, seus filhos perguntarão: O que significam essas pedras? E vocês dirão: Aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês a atravessarem, como fez com o Mar Vermelho quando secou até que todos vocês tivessem atravessado. Então, isso, queridos, é uma coisa muito importante. Nós vemos isso em Deuteronômio, nós vemos isso nos livros de sabedoria, a importância do ensino para as próximas gerações. E um terceiro porquê serviria de testemunho aos povos inimigos do poder de Deus. No versículo 24 é isso que nós lemos. Deus fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Então, esses são três razões do porquê daquele monumento ser erguido. Né? Nesse terceiro, nós vemos que, de fato, né, os atos poderosos de Deus serviam também para ser testemunho, para ser sinal, para ser anúncio de que o reino de Deus era maior que todos os reinos deste mundo. Então, quais são as 5 lições que o autor, né, escreve no seu livro, e que nós vamos passar agora para cada um de nós também pensarmos um pouquinho sobre as lições que nós aprendemos com a história das 12 pedras lá no Rio Jordão. A primeira lição é que o nosso Deus, ele é poderoso, né? E o autor diz assim: os milagres dos quais a Bíblia fala aconteceram. Trata-se de fatos históricos e não de mitos ou lendas. Não foram invenções da nação de Israel. Veja que o autor se preocupa em dar os detalhes relativos a datas e distâncias, por exemplo. Há detalhes que revelam que quem escreveu viu e foi testemunha pessoal do milagre. Quando lemos as lendas de criação do mundo, como a de Gilgamesh, da Babilônia ou do Egito, percebemos claramente o seu caráter mitológico e que a narrativa não está ancorada na história. Quando lemos os relatos bíblicos, porém, há detalhes sobre datas, locais e fatos históricos da época. Aquelas 12 pedras, então, nos fazem lembrar que o nosso Deus é todo-poderoso. Ele intervém, abre rios e mares e faz o que quer
nada lhe é impossível. Queridos, o nosso Deus, ele é poderoso. No credo apostólico é isso que nós afirmamos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse Deus que é tão grande, que criou todas as coisas, é um Deus que faz milagres. E nós vemos na narrativa bíblica os efeitos, né, os feitos grandiosos do nosso Deus. Então, Deus, ele é todo-poderoso, ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio sobre todas as coisas. E a história aqui está para mostrar exatamente isso. E quando Jesus vem, inicia o seu ministério público, é exatamente isso que nós vemos em Jesus. Quando Jesus, queridos, ele domina e ele dá ordem à natureza, ele dá ordem aos demônios, ele dá ordem às doenças. Isso mostra que o nosso Deus, ele tem todo o poder. E Jesus veio exatamente para mostrar isso, que ele e o Pai eram um. E que Jesus então revela assim o seu poder glorioso, curando as pessoas, andando sobre as águas e fazendo coisas grandiosas para mostrar de fato que ele era o Messias enviado. Então, o nosso Deus, ele é poderoso, né? Os milagres na Escritura estão ali para mostrar exatamente isso. Então, essa é a primeira lição para a nossa vida, né? Deus é aquele que domina sobre todas as coisas e para ele nada é impossível. Uma segunda lição para a nossa vida, querida, é que apesar de ser todo poderoso, o nosso Deus não faz os mesmos milagres todos os dias. E o autor diz assim: para que Deus não precisasse ficar abrindo rios todos os dias, ele abre um e faz um memorial. Deus agiu assim, dessa maneira, na história, até que ela culminasse na vinda de seu Filho, a sua revelação final. Não esperamos que Deus faça hoje milagres desse tipo, como abrir um rio para a passagem de 1 milhão de pessoas, fazer chover pão do céu por 40 anos para sustentar um povo no deserto, ou fazer com que o sol pare. Embora ele seja poderoso, não esperamos que ele faça tais coisas, porque essas revelações extraordinárias faziam parte do plano de Deus de se revelar progressivamente, preparando a história para o acontecimento mais miraculoso de todos, que foi quando Deus tomou forma humana e veio habitar entre nós, sendo esta sua maior e última revelação. Quando estava preparando esse estudo, eu lembro de um ensino, de uma ideia que o C.S. Lewis escreve no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que se aplica também a essa ideia de milagres, né? C.S. Lewis vai dizer que tanto aqueles que negam, né, que o diabo exista, que o mal exista, como aqueles que acreditam de forma muito forte, pesada e de forma até desequilibrada, né? Ele vai falar dos materialistas, que dizem que nada que é espiritual existe, que demônios não existem. Ele também vai falar dos bruxos, né? Aqueles que se empolgam, né, com as coisas, e a gente pode, de certa maneira, aplicar isso ao próprio milagre. Né? Nós cremos que Deus é todo poderoso, que Deus ele faz milagres, mas ao mesmo tempo também nós entendemos que o maior milagre que Deus fez foi quando Cristo encarnou e veio nos salvar. O maior milagre, a coisa mais gloriosa que nós poderíamos ver e presenciar é quando uma pessoa morta em seus delitos e pecados recebe vida juntamente com Cristo, Deus mostrando o seu amor gracioso, enviando Cristo para nos salvar. E quando nós olhamos para a Escritura de forma ampla, nós entendemos que todos os milagres, né, eles não tinham um fim em si mesmo. O próprio Jesus, durante seu ministério, seus milagres estavam todos conectados com a sua obra redentiva completa e plena. E quando Jesus começava a ser visto como apenas um milagreiro, como alguém que veio apenas para solucionar os problemas imediatos das pessoas, Jesus ele ia para os outros lados, ele ia para as outras regiões, porque ele sabia que ele não veio para ser um milagreiro, ele não veio para resolver os nossos problemas pessoais de maneira utilitária,
mas ele veio exatamente para mostrar que o maior milagre foi aquilo que aconteceu na cruz. Então nós cremos em milagres, nós cremos que Deus ele pode fazer coisas extraordinárias hoje. Mas a coisa mais extraordinária, acima de qualquer milagre, o milagre da salvação, o milagre do Deus que se encarna e entra na história, é um milagre maior que todos os milagres. É a encarnação do Deus que vem e entra no meio da nossa bagunça, né? Esse é o maior milagre, e é esse milagre que nos dá esperança, mesmo quando alguns milagres que nós estávamos orando não acontecem. Então nós precisamos lembrar, queridos, que o maior milagre, que o melhor de Deus já veio e se mostra, né, e se manifesta na pessoa de Jesus. Uma terceira lição é que nós corremos o risco de esquecer de Deus e de seus atos. E o autor diz o seguinte: se lembrar fosse fácil e natural, Deus não teria mandado erguer um monumento para que o povo se lembrasse do que aconteceu. Sabemos, no entanto, a facilidade que temos para nos esquecer das coisas grandes que Deus fez. Tanto é que na geração seguinte a de Josué, que já é a geração dos juízes, você, né, pode ler o livro na sequência aí de Josué, a realidade era outra. Né? O texto lá em Juízes diz: surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram a Balaíns. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarote. Então, queridos, todos nós, né, assim como o povo de Israel, corremos o risco de esquecermos do Senhor. E nós fazemos isso continuamente. Né? Nós cremos em Deus, mas muitas vezes nós caímos num ateísmo prático, num ateísmo funcional, né? Num ateísmo do dia a dia. Né? Facilmente, né, nós nos esquecemos do Senhor, nós nos esquecemos dos seus atos grandiosos, nós nos esquecemos daquilo que Deus fez na nossa própria vida, né, com a salvação dada em Cristo Jesus, com a mudança que o Evangelho tem operado nas nossas vidas, e nós corremos o risco de esquecer do Senhor e dos seus atos, e por isso, né, que o povo precisava daquele monumento, né, das 12 pedras ali levantadas para lembrar eles continuamente, né? Nós sabemos que nós temos um problema como crentes, né? A nossa falta de memória. Nós rapidamente esquecemos do Deus presente, do Deus que já fez com que a gente enfrentasse coisas tão difíceis e nos tirou de lá e nos deu a vitória, nos deu graça, esteve conosco, né, no momento de dificuldade, e por isso que nós precisamos, como o próprio autor também fala, né, lembrar, meditar, estudar na palavra de Deus. Hoje nós não temos monumentos, né? Hoje nós não temos relíquias, mas nós temos a palavra de Deus, né? Nós temos o culto, né, cristão, nós temos a igreja, que é esse ambiente onde nós nos reunimos para sempre proclamar, para sempre lembrar, para ler, para ouvir sobre os atos grandiosos de Deus na história. E aquilo que nós, quando continuamos a história, é lamentável o que acontece com juízes, né, ao ponto do texto dizer que aquela nova geração já não conhecia o Senhor. Eles abandonaram a Deus, eles serviram a falsos deuses. E um problema central do nosso coração e que se discorre por toda a Escritura, principalmente no Antigo Testamento, é a questão da idolatria. Né? Quando nós nos esquecemos do Senhor, né, nós começamos a tentar preencher esse vazio em todas as outras coisas. Né? Quando nós nos esquecemos do Senhor, ou na palavra de um filósofo, né, quando nós negamos a Deus, quando nós deixamos de acreditar em Deus, nós acreditamos em qualquer coisa. Né? Então nós precisamos continuamente sermos alimentados pela verdade da palavra de Deus, que nos mostra esse Deus pessoal e infinito que continua agindo na história, que continua preservando o seu povo, apesar de toda a sua rebeldia e apesar da sua falta de memória. Uma quarta lição
queridos, que o autor nos mostra é que o nosso socorro vem do Senhor. E ele diz o seguinte: a nação de Israel estava diante do obstáculo intransponível, que era o Rio Jordão, mas a arca do Senhor foi à frente, cortou as águas e o povo passou. A arca simbolizava a presença de Deus e a sua aliança conosco. Como é importante nos lembrarmos disso. Vivemos dias de graves ameaças à igreja. A civilização ocidental rapidamente se tornou pós-cristã e caminha também muito depressa para a fase que é anticristã. Para muitas denominações históricas, a palavra de Deus deixou de ser referencial. O relativismo, a militância antirreligiosa, a revolução cultural, todos esses eventos, né, que nós vemos aí na história, que nos assustam. Nós estamos vivendo tempos difíceis no governo, na família, na igreja, por onde nós olhamos, nós vemos coisas que nos assustam, coisas que nos preocupam, né? Nós vivemos um tempo que cada vez mais, né, a fé cristã vem sendo desafiada, cada vez mais nós ficamos decepcionados com algumas coisas que acontecem dentro do próprio meio evangélico, e nós precisamos em tudo isso, queridos, lembrar que o nosso socorro ele vem do Senhor. Nós precisamos lembrar, né, que esses eventos, né, em Josué nos lembram exatamente disso, que o nosso socorro ele vem do Senhor. Ele não vem do governo, ele não vem de homens, ele não vem de líderes religiosos, mas ele vem sim do Senhor. Por isso que nós precisamos sempre lembrar disso. O nosso coração, os nossos olhos devem estar em Jesus, para que assim então nós possamos enfrentar esse obstáculo intransponível também que é a nossa jornada com o Senhor até o dia que Ele voltar ou nos chamar. Queridos, uma quinta lição, né, e aqui depois eu quero falar um pouquinho mais, é que nós devemos ensinar aos nossos filhos os grandes atos de Deus. O autor diz o seguinte: esse era um objetivo declarado no Monumento das 12 Pedras, para contar às futuras gerações, aproveitando assim a curiosidade natural das crianças. Com base em uma pergunta de uma criança, o pai israelita contaria a seus filhos as histórias de Josué, de Raabe, da destruição de Jericó, do êxodo ou da criação. A ideia é justamente que uma geração ensine a outra sobre os grandes atos de Deus. É assim que a igreja se propaga, e é por essa razão que batizamos nossos filhos, celebramos a ceia e relembramos a história. É por isso também que temos e lemos a Escritura. Creiamos no nosso Deus. Nós não vimos esses sinais e prodígios aqui relatados. Não vimos os israelitas atravessarem o Jordão. No entanto, essa história chega a nós de maneira infalível, para que confiemos em Deus e oremos a Ele, lembrando de tudo o que Ele fez no passado. Queridos, há uma frase conhecida, né? Se você quer mudar o mundo, volte para casa e ame a sua família. Quando nós pensamos na educação, né, das crianças, e isso é um desafio para a igreja, entender a educação cristã das crianças, nós precisamos lembrar continuamente que é responsabilidade dos pais ensinarem os seus filhos a amarem a Deus. É responsabilidade do pai e da mãe amar os seus filhos através de palavras, através de ações, através de reações, através das suas prioridades. Quem que é o Deus que a minha família serve? Então, aquele monumento, e com certeza as crianças curiosas perguntavam, né, o que significa isso? E eles tinham então a oportunidade para contar a história da salvação. Da mesma maneira, queridos, nós devemos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, sobre os grandes atos de Deus. Nós precisamos, desde pequenininho, ensinar às crianças que há um Deus pessoal, um Deus infinito, um Deus criador, que é o Senhor, que é
Javé, o Deus que se revelou na pessoa de Cristo Jesus, o Deus que escolheu Israel para mostrar o seu caráter, o seu poder, a sua bondade. Nós devemos ensinar os nossos filhos que há um Deus pessoal, infinito, que nos criou. Nós devemos ensinar os nossos filhos que Deus ama o nosso filho, ama a nossa filha desde pequenininho. Nós devemos incutir isso na mente dos nossos filhos. Mas os nossos filhos, eles percebem quem nós amamos. Os nossos filhos sabem se nós amamos a Deus sobre todas as coisas ou se nós amamos o trabalho, o dinheiro, as séries, seja o que for. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, de uma mudança radical nisso, porque nós devemos ensinar os nossos filhos sobre os grandes atos de Deus na história. E como ensinar os nossos filhos, né? Há um livro, Culto em Família, da editora Vida Nova. No final há uma parte lá que diz assim, como ensinar os nossos filhos, né? E diz assim lá, algumas perguntas básicas para fazer os filhos em idade pré-escolar quando as escrituras são lidas. Então, quando você ler a escritura para o seu filho, isso deve ser uma prática, né, diária e constante, você deve fazer algumas perguntinhas, né, para as crianças de idade pré-escolar, né, as crianças ainda que não escrevem muito bem, né, que não desenvolvem o pensamento, né, de forma completa. Perguntas simples, como nós lemos a respeito de quem, né? Então, por exemplo, o texto de hoje, né, é uma narrativa, é uma história, é um evangelho, e ali a criança ela vai ter, olha, é uma história, né, contada, tal, de Josué, das 12 pedras, o que as pessoas fizeram. E você mostra, né, Josué obedecendo a Deus, né, os líderes obedecendo a Deus, os sacerdotes obedecendo a Deus, o povo, né, obedecendo às ordens de Deus. Como Deus e Cristo estavam na passagem, né? Então Deus se revela, né, abrindo o mar, e como Josué, que vem da mesma raiz de Jesus, aponta para como Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso guia, Jesus é aquele que realmente está hoje, como Josué esteve com o povo, Jesus hoje é o nosso Josué perfeito que está também nos levando nessa caminhada com Deus, e o que Deus e Cristo fez na história, né, cuidando do seu povo, preservando o seu povo, levando o seu povo a herdar a terra e assim dar continuidade aos grandes atos de Deus na história. Algumas perguntas, né, que você pode fazer para os seus filhos em idade do ensino fundamental quando as escrituras são lidas. Então, do que tratou a passagem que acabamos de ler? Ela fala sobre a importância, né, do testemunho, a importância da memória de um povo, né, de passar a sua fé adiante. O que Deus disse ou fez nessa passagem? Né? Deus ele abriu o mar, né? Deus ele deu a ordem para fazer um monumento. Porque Deus, Cristo disse ou fez aquilo, né? Como que isso revela o caráter de Deus? Como isso revela quem Deus é? E uma quarta perguntinha, por que você acha que Deus colocou essa passagem na Bíblia? Né? Deus colocou essa passagem na Bíblia para nos encorajar, para nos lembrar daquilo que Ele fez no passado e como que hoje nós podemos também contar com Deus em cada momento da nossa vida. Então, agora para os filhos mais velhos, né? E para os adultos, quando eles leem as Escrituras, né? O que essa passagem nos diz a respeito do que devemos crer sobre Deus? O que essa passagem nos diz a respeito de nós mesmos? O que essa passagem nos diz a respeito do que Deus deseja de nós? E de que modo essa passagem nos direciona para a pessoa de Cristo? E nessa parte aqui, queridos, a gente poderia responder diante desse texto, não, o que essa passagem ela diz sobre como nós devemos crer em Deus, né? Que Ele é pessoal e que Ele é poderoso, né? Num mundo em que cada vez mais as pessoas, né, não creem num Deus pessoal, infinito, como nós cremos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus, né, que se revela em Jesus Cristo. Esse texto nos mostra um Deus que fala com os homens, de um Deus que entra na história, de um Deus que não é uma força, de um Deus que não é impessoal, de um Deus que é de fato uma pessoa que se relaciona com o seu povo, que Ele é poderoso, né? Deus é aquele que tem o domínio sobre a natureza, Deus é aquele que tem o domínio sobre os reis, Deus é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Na segunda pergunta diz o que essa passagem, né, nos diz respeito de nós mesmos, né?
mostra a nossa dependência e as nossas limitações. Né? Nós sempre somos lembrados pela Escritura de como a nossa natureza humana, né, foi criada já por Deus para ser sempre dependente dele. Né? Nós não somos autossuficientes, essa ideia de autonomia, né, que eu sei o que eu estou fazendo, de Gênesis Apocalipse nós vemos a nossa dependência de Deus, nós vemos as limitações humanas, o povo não poderia, né, atravessar aquele rio sem a intervenção de Deus. Uma terceira, né, o que essa passagem nos diz a respeito do que Deus deseja de nós. Então nós vemos, por exemplo, atenção às suas ordens, né, vida em comunhão, lembrança contínua dos seus atos poderosos. Nós vemos um Deus que fala e o povo que obedece, que é guiado pela voz do Senhor. Nós vemos um povo em comunhão, juntos, vivendo os dramas, as alegrias, vivendo ali a manifestação do poder de Deus. E nós vemos também a lembrança contínua dos atos poderosos de Deus na história. E por último, de que modo essa passagem nos direciona para a pessoa de Cristo. Nós sempre, né, falamos isso, que toda a escritura, né, que toda palavra, que toda história, que todo salmo, que toda narrativa deve nos levar para a pessoa de Jesus. Jesus é o centro da escritura. E nesse texto, né, nós vemos que Jesus é o nosso Josué perfeito. Jesus é aquele que obedece a Deus de maneira perfeita. Né? Ele obedece a Deus até a cruz, dando a sua vida. E, diferente, hoje nós não temos um monumento de 12 pedras, mas nós temos a cruz. A cruz, queridos, é o grande monumento que nos mostra quem Deus é. Se nós queremos conhecer a Deus, e a cruz foi o símbolo escolhido pelos cristãos desde os tempos mais antigos para representar o centro, o fundamento, a base da nossa fé, que é o Deus que se encarna e que morre para nos salvar. Dessa maneira, sim, nós precisamos então olhar para o texto e ver essas coisas, como Deus é poderoso, o que Ele espera de nós e como Jesus é aquele que através da sua vida, morte e ressurreição nos capacita